Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma palestra com a nossa irmã, que vai falar sobre a Semana Santa. Sempre temos algo para aprender, para tirar proveito dos ensinamentos de Cristo e de todos os bens que Ele fez quando esteve aqui na Terra. Então a gente sempre tem que aprender. Vamos nos harmonizar, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nesta hora proteja todos, que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre nossas famílias, que ao sairmos daqui possamos sair muito bem harmonizados, com fé, com saúde, com alegria nos nossos corações, que assim seja, em nome de Deus, eternamente. Eu pediria que ou silenciasse o celular ou desligasse, para que a gente possa se sentir harmonizado, para que nada venha atrapalhar ou interromper a nossa harmonização. Primeiro, eu quero dizer para vocês que 2 expositores foram chamados e por motivos pessoais não puderam se fazer presente. Então eu estou meio caindo de paraquedas aqui, então vocês me perdoem não estar com uma coisa bem preparada para vocês. Então eu vou falar daquilo que eu sei, mas com meu coração, com amor, podem ter certeza disso. Porque toda tarefa que a gente faz precisa ter amor, porque senão não é um servidor do Cristo, um simples instrumento do Cristo que a gente se propõe a ser. Qualquer coisa que a gente faça tem que existir amor, tem que haver amor, tem que haver doação. Então nós vamos falar um pouquinho, né? Se fala muito, a Páscoa virou um comércio. Se fala no coelhinho, ovinho de chocolate, ovinho pintado. Mas na realidade, a Páscoa era uma festa que existia antes de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, era a semana em que eles estavam comemorando, os judeus comemoravam a Páscoa, que para eles significa uma mudança, pular, passar, dar um salto, um pulo, sobre determinada situação. Por quê? Porque os judeus eram escravos do Egito e foram libertados. Então eles comemoravam. E eles tinham uma comemoração toda especial. Também eles comemoravam a colheita. Era um tempo todo especial para eles. Eles tinham motivos para comemorações. Então, quando aconteceu isso com Cristo, foi bem nessa época. Daí aconteceu essa coisa da Páscoa e fazer toda uma... mudou. Quando na verdade nós espíritas, embora respeitando todas as religiões, os credos, todos os que acreditam noutra versão, vamos dizer assim, a gente respeita, mas para nós espíritas, a Páscoa para nós acontece todos os dias, porque a Páscoa para nós é transformação, a transformação moral, deixar para trás velhos hábitos que não são saudáveis, não condizem com os ensinamentos do Mestre. Inclusive eles, nessa semana, que eram 7 dias, eles não, era proibido
comer qualquer alimento fermentado, alimento, beber alguma coisa que tivesse fermento. Não podia. E é interessante também que eles pegavam um filhotinho, um cordeirinho, e mantinham em cativeiro, dentro de casa, junto com a família. E na sexta-feira ele era sacrificado. E aí vem mais uma coisa, o cordeiro imolado. E o nosso Mestre Jesus, na sexta-feira, foi crucificado. Então dá pra gente fazer um paralelo e ver o que acontece aí. Com a nossa estreita visão, a gente muitas vezes se confunde. Esse cordeirinho, a família alimentava, as crianças brincavam, todo mundo se apegava. E depois eles tinham que matar e comer a carne. Sofrimento, não é? E agora nós vamos trazer para Jesus. Jesus passou 3 anos convivendo com os discípulos, fazendo inclusive evangelho. Tem Jesus, né, com o evangelho no lar, porque ele ia e dava os ensinamentos dele, ia para a casa de Pedro. E ele passou esses 3 anos doando amor, fazendo curas, curou a sogra de Pedro, sabendo que Pedro ia negá-lo. Tratou Judas com amor, sabendo que Judas viria a trair. Então Jesus foi aquele exemplo de amor, de humildade, de tudo que é bom. Aí imaginemos nós, se a gente se apega a um bichinho, a um animalzinho, que dirá alguém tão especial quanto Jesus, e aí na sexta-feira fica um impotente para protegê-lo, para defendê-lo, e ele é crucificado. Então eles estavam desolados. E aí no domingo, ele ressurge. Em espírito, é claro, mas retorna. E depois se faz visível para dizer a todos eles que não estavam sós, assim como nós não estamos sós. E por isso que nós, espíritas, não falamos do Jesus na cruz. Nós falamos do Jesus, esse Jesus de amor, esse nosso modelo e guia, que sempre está de mãos estendidas para nós. Nós podemos esquecê-lo, ele não esquece de nós. E hoje a minha maninha Geni colocou um vídeo que eu achei o máximo. E como eu disse para vocês, fui pega de improviso e achei por bem compartilhar com vocês. Porque é o senador descrevendo Jesus. E é uma coisa muito linda. Eu não consegui trazer um outro para vocês, que é muito emocionante. Que talvez alguns de vocês já tenham visto, hoje até a gente conversou no rádio sobre, que é um vídeo que eles pegam as pessoas com venda nos olhos e eles levam até uma sala onde tem um ator todo com a coroa de espinhos, sentado ali com uma roupa, um ator assim, Jesus. E aí eles pegam a pessoa sem saber de nada e colocam a pessoa na frente dele.
Para vocês terem ideia, toda vez que eu olho, eu posso olhar 1000 vezes, eu choro, porque me dói. Eu sinto uma dor por dentro. Por quê? Porque a gente já errou muito, a gente ainda erra, mesmo a gente não querendo, mas a gente erra. Porque às vezes a gente diz uma palavra infeliz e a gente magoa tanto um irmão nosso de caminhada. E às vezes esse irmão também diz alguma coisa pra gente e que nos fere. Então não somos pequenos ainda. Porque nós, a exemplo de Jesus, não deveríamos nos melindrar. Então tem uma cena assim bem chocante. A maioria deles choram, né? Mas tem uma assim que uma moça, ela se joga assim, fica no colo dele, põe a mão assim. E a pergunta é: o que você faria se estivesse frente a Jesus agora? E nos leva à reflexão. Por mais que a gente seja alienado, nos leva a refletir. O que eu diria para esse mestre? Que palavras eu utilizaria para ele? Eu só iria chorar. Eu, do jeito que estou chorando, provavelmente. Então vamos ver a descrição de Jesus pelo senador Públio Lentulus. Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espadas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, a forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faça admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e
mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Outros membros, senador comum, presidente da Judeia. Tá vendo? Então, os opositores dele o admiravam, reconheciam a pureza dos sentimentos, reconheciam que esse realmente era alguém especial. E se falavam que ele era o Filho de Deus vivo naquela época. Hoje nós temos essa certeza. Podemos ter essa certeza. E a certeza de que jamais estaremos desamparados. Porque esse mestre, ele veio nos exemplificar através do amor, não através da dor. E infelizmente, na nossa pequenez, muitas vezes, na maioria das vezes, nós só vamos lembrar do Pai, lembrar desse irmão maior que nós temos ao nosso dispor 24 horas por dia, gratuitamente, no momento de dor. Nós vamos lembrar desse nosso irmão ou do nosso pai, mais para pedir do que para agradecer. Então a Páscoa para nós é isso, é a nossa transformação, é tentarmos a cada dia mudar um pouquinho, aparar as nossas arestas, porque só assim nós estaremos realmente nos conectando com esse Mestre. Nós estaremos tentando seguir os passos dele. Nós, como falamos, nós já recebemos tudo pronto, tudo prontinho. Quanto sofrimento nossos irmãos que vieram antes, ou quiçá nós também, em encarnações passadas, eram médiuns sendo queimados. Hoje nós temos uma doutrina pronta, nos esclarecendo, nos dizendo de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Nós temos tudo ao nosso dispor, mas às vezes ainda nos vitimizamos, achamos que Deus não é justo. Às vezes alguém conta alguma coisa e nós dizemos, que pecado. Como está acontecendo isso com fulano, com fulano? E nós não pensamos nem por um minuto que se nós acreditamos num Pai justo, bom, misericordioso, como ele está sendo mal para o meu irmão, sem o meu irmão merecer, ou comigo. Ninguém quer sofrer. Mas o Evangelho nos dá a força que a gente precisa, nos dá a compreensão de que tudo passa, isso também vai passar. E quando nós olhamos lá para trás, que nós vimos o que esse mestre, que só fez o bem, só praticou o bem, teve que enfrentar, e enfrentou de cabeça erguida,
sem jamais caluniar, ofender, maltratar, aí nós nos sentimos menores ainda. Nós vamos ver que, por bem menos, nós já estamos muito tão além da caixa dos nossos irmãos de caminhada. E é essa transformação que nós precisamos fazer. E é essa mudança em nós, essa reforma que nós precisamos fazer, para que a verdadeira Páscoa aconteça em nós. E é só isso que Jesus quer de nós. Ele não exige de nós só vamos comer peixe na sexta-feira. Não. E aquela família que não tem condições e ganhou de alguém, de um benfeitor, um pedacinho de carne, não vai poder comer. Está faminto, não vai poder comer a carne? Vai sim. Jesus é nosso irmão maior, um irmão de amor. Ninguém é proibido de comer carne. E se fôssemos nos apegar lá nas raízes da festa pascal, eles comiam o cordeiro. Carne, não é? Ontem estávamos no mercado e uma senhora colocou um pedacinho de carne e umas bandejinhas de frango em cima. Quando ela foi passar no caixa, e ela olhou para trás, para a fila, né? E eu era a primeira, e depois tinha outras pessoas. Ela olhou como dando uma satisfação, falou assim: ai, meus filhos não comem peixe e me perguntaram se não ia ter comida. E eu falei: vai ter sim. É, mas a gente não come peixe, mãe. E ela ficou olhando, parada, olhando para nós para ver, né, a reação. E eu falei: olha, diga a seus filhos que Jesus disse que o que nos torna imundo, impuro, é o que sai pela nossa boca, não é o que entra. Então que eles podem comer sim a carnezinha deles, podem comer a comidinha tranquilos, mas diga também aos seus filhos que eles pratiquem o bem, que eles tentem fazer sempre o bem, por mais difícil que seja, que pensem e ajam no bem. E ela deu um suspiro, como diz assim: ai, que bom, estou livre. E às vezes a gente nem pensa nessas coisas. Às vezes a pessoa reuniu aquele valor para poder comprar o alimento para os filhos e aí chega na sexta-feira santa e aí não pode. E se os filhos não gostam de peixe, vão fazer o quê? Então nós não temos isso. Nós precisamos sim, seguindo o exemplo e os ensinamentos desse mestre amado, cuidar do que sai da nossa boca. Claro que nós precisamos cuidar, como mesmo nos diz o Evangelho, do corpo e do espírito. Precisamos manter, mas não colocar acima do que sai da nossa boca o que entra. Nós precisamos manter o equilíbrio, a saúde do corpo, da alma. Então, que a gente possa trazer a Páscoa para o nosso cotidiano. O que ontem eu fiz que eu acho que eu não fui feliz? Será que eu magoei meu irmão? Será que eu poderia ter feito mais pelo meu irmão? Será que eu faço todo o bem que está ao meu alcance? Ou eu deixo a desejar? São pequenas perguntas que a gente se faz e que vai nos auxiliando no autoconhecimento. E o Evangelho nos traz a passagem que fala do Santo Agostinho,
nos dizendo que sempre, antes de dormir, ele fazia meio que uma vistoria. Como foi o dia dele? Se ele fez tudo bem possível. Se ele não deixou ninguém com alguma mágoa, ressentimento. E se nós começarmos a olhar para dentro de nós, olhar para o nosso cotidiano, o que eu fiz desde que eu acordei hoje? Porque às vezes o nosso maior desafio somos nós mesmos. Nós temos às vezes aquele familiar difícil e nós colocamos tudo naquele familiar e nós não olhamos para dentro de nós. Porque nós precisamos mudar a nós. O nosso irmão nós não conseguimos mudar. Nós poderemos ainda conseguir alguma mudança por parte do nosso irmão, mas com o nosso exemplo. Porque se eu ficar entrando em conflito, e acredito que para todos nós, Deus deu uma pessoa difícil para nos ajudar, para nos ensinar a ter paciência, para nos ensinar a ser compreensivos, resignados, compassivos. Creio que cada um de nós, aquele que não encontrou, ainda vai encontrar alguém assim. E quando nós pedimos paciência para Deus, para o nosso Pai, para Jesus, e aí vem aquela pessoa bem difícil para nós. É justamente o que nós pedimos. Então Ele manda alguém para que a gente possa exercitar e aprender a ter a paciência. E se nós também começarmos a nos lembrar que nós só damos o que tem dentro de nós, o que é que nós estamos dando? Se eu exijo o amor dos meus irmãos, mas o que eu estou dando? E às vezes nós ainda queremos ser superiores ao nosso irmão. Mas se nós somos superiores ao nosso irmão, por que nós cobramos tanta atitude do nosso irmão que é inferior? Então não há razão. Porque se eu considero que o meu irmão é inferior a mim, ele vai ter atitudes, palavras inferiores também. Então por que eu estou reclamando? Mas por tudo isso, tem aquela palavrinha que o mestre exemplificou, que nos dá força, nos dá coragem. E quando nós colocamos, não só aqui dentro, mas aqui dentro, olhar com amor para o nosso próximo, olhar com amor para o nosso semelhante, a gente vai começar a compreender melhor. Com certeza. A gente vai começar a enxergar o nosso irmão, às vezes com mazelas, feridas lá da infância. E aquilo não foi bem trabalhado. Porque às vezes esse irmão pode ser nós. E se alguém olhar assim com amor para nós, também vai nos compreender. Às vezes tem coisinhas escondidas, aquelas manchinhas pretinhas lá no fundinho. Elas não se mostram, não são visíveis, mas estão lá ferindo aquele irmão, incomodando aquele irmão. E às vezes ele não tem para quem colocar para fora. Então o primeiro que aparece é aquele que ele despeja. Então se formos nós esse irmão que o outro largou as suas dores, as suas ofensas, as suas agressões, que possamos mudar o nosso olhar. Que nós possamos realmente aproveitar dessa semana que dizem santa e olhar para dentro de nós e termos a certeza que esse Pai nos dotou de um grande poder de nos transformar e irmos transformando aos poucos os ambientes onde a gente frequenta.
começando pelo nosso lar. Às vezes falta para um irmão nosso: como é que tu passou a noite, meu irmão? Aceita um cafezinho? Um chimarrão? Às vezes, pouquinha coisa. Ei, me dá um abraço aí hoje. Às vezes, se é de filhos para pai, os pais já estão que está querendo abraço fora de hora, alguma troca, mas não. E de pais para filhos. Porque, por mais que nós tenhamos passado pela pandemia, o abraço em família, isso é uma coisa boa, é o contato, esse contato. Quem não está habituado a abraçar pode sentir dificuldade no início. Pode sentir dificuldade. O contato é energia, é troca de energia. Mas quando a gente decide que o amor vai ser o sentimento que vai nos reger, ele vence. Ele vence barreiras e obstáculos que muitas vezes julgamos intransponíveis. E dizemos, é impossível. E aí Jesus olha para nós e diz: não, meu irmão, é possível. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Queres de mim hoje? Que possamos lembrar disso. Que Jesus está à nossa frente nos perguntando: meu irmão, que queres de mim hoje? Muito obrigada.